Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado. Hoje é dia 24 de maio, era para ser o dia D do mercado, mas não vai mais ser. Toda aquela discussão envolvendo a chapa Dilma Temer vai ficar para junho e o julgamento foi adiado, então o mercado ganhou uma pausa, algo que a gente está vendo nos preços desde ontem. O mercado está dando benefício da dúvida e as bolsas no Brasil, pelo menos, voltam a subir. O dólar e os juros começam a se estabilizar, também não mostra uma queda tão forte, mas a gente está vendo um controle um pouquinho maior dos ânimos do mercado, né? Nesse momento, agora 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília, ao vivo aqui na InfoMoney e no Facebook, a bolsa sobe 0,69%, voltando a operar acima dos 63 mil pontos. O dólar cai leve queda de 0,34%, enquanto os mercados futuros de juros, vamos só pegar a cotação, estava caindo na faixa dos 15 pontos. Agora o DI janeiro 21, por exemplo, cai nesse momento, pegar o fechamento anterior, 10,98 para 10,78, 20 pontos de queda, um mercado muito menos estressado do que semana passada. Bom, mas a pauta do programa de hoje vai ficar explorando um pouquinho dessa divisão de opiniões que percebemos no mercado. Para quem acompanha todo dia o programa, não tivemos na última terça-feira um InfoMoney na Bolsa porque eu estava cobrindo o 10º Congresso Velho Invest em Brasil, a 10ª edição do Congresso. O Velho Invest Brasil, para quem não sabe o que é Velho Investing, a gente poderia traduzir como investimento de valor, que também não diz muita coisa, né? Mas seria os investidores que seguem a doutrina Warren Buffett, né? Que buscam valor, empresas que têm um valor de longo prazo, para montar uma carteira de longo prazo. Seria um termo mais bonito para analista fundamentalista, né? Um cara que tem um viés de longo prazo muito maior. Essas notícias de curto prazo não costumam impactar muito esses gestores, né? Já que eles têm uma visão bem mais de longo prazo, mas o que a gente viu ontem foi um clima bem pesado no evento. Havia um pequeno otimismo, só que um pessimismo muito maior, uma incerteza muito maior, enfim. As análises fundamentalistas, entrar por dentro dos balanços das empresas acabou ficando em segundo plano e o foco acabou sendo o noticiário político mesmo, principalmente nos painéis, até nos painéis que eram para focar mais em investimentos individuais de empresas, o foco acabou sendo mais o cenário político. Vamos falar disso tudo no programa de hoje. Bom, e o programa já começa primeiramente agradecendo aqui o Magno Fernandes, que mandou o livro dele aqui para mim, Operação Olho Mágico. Recebi ontem. Obrigado, Magno. Vou ler quando tiver tempo. Leitor e seguidor do InfoMoney. E mandou aqui o livro para a redação. Muito obrigado pelo presente. E sobre essa pauta, dessa divisão de opiniões do mercado, ontem a Bolsa subiu 1,6%, hoje já está subindo 0,6%, no agregado aí já dá mais de 2% de alta. Uma bela recuperação, mas lá no evento a sensação foi de que a confiança foi quebrada, né? Eu peguei, ao todo foram 7 palestrantes brasileiros e 2 palestrantes estrangeiros. E dos brasileiros eu destaquei aqui a primeira palestra do Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e sócio da Mauá Capital. Ele foi bem enfático ao dizer que a confiança foi quebrada com o mercado e caso Michel Temer não fique no cargo, dificilmente teremos uma equipe tão engajada como a que tivemos agora com toda a equipe econômica que o Michel Temer formou. No entanto, ele fez uma ponderação importante. Se não tiver reforma da Previdência, vai ter que vir algo como aumento de impostos, tributação de dividendos, qualquer coisa que faça essa conta fechar. Evoluímos muito nesse quesito, isso não deve retroceder. Ou seja, na leitura do Figueiredo, o mercado obviamente está muito pior do que estava antes da semana passada, mas também não vai ser um retrocesso que a gente viu, por exemplo, depois que o Levy caiu no começo da segunda gestão da Dilma Rousseff, quando parecia que não ia acontecer mais nada no Brasil e íamos caminhar para ser uma nova Venezuela, para fazer o paralelo que todo gestor adora fazer para assustar os investidores, né? Antes do evento, o Figueiredo deu uma entrevista para o InfoMoney e falou dos 2 cenários possíveis para a economia. A gente publicou ontem de manhã a entrevista que os 2 cenários, um é ruim e o outro é péssimo, né? O primeiro cenário, que seria o ruim,
seria um adiamento da reforma da Previdência para muito longo, um prazo muito longo, talvez final do ano, e o péssimo seria não ter reforma. Nos dois cenários, teremos aumento de prêmio pelo risco exigido pelo mercado, isso vai fazer aumentar a volatilidade, dólar se apreciar frente ao real e as nossas taxas de juros subirem. E o primeiro teste dessa equipe econômica pós-delação do Joesley Batista vai ser agora dia 31 de maio, com a reunião do Copom. O Figueiredo acredita em um corte entre 75 e 100 pontos base, aliás, um ou outro, né? E vai ser, se for 100 pontos base, vai ser na mesma intensidade da última reunião do Copom, mas vamos lembrar que antes da delação já havia quem apostava num corte de 150 pontos base na taxa de juros. Mas para longo prazo, fatalmente, a taxa de juros neutra não vai ser tão baixa como imaginávamos, mas também para quem viveu tanto tempo com juros em 2 dígitos, não é tão absurdo assim. Pelo menos vamos ficar abaixo de 10%, na opinião de Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e sócio da Mauá Capital. Bom, outro palestrante que eu queria destacar aqui foi o Flávio Schneider. Ele é gestor da Bogari Capital. Aliás, pronunciei errado o seu nome, Flávio, desculpa. O cara que realizou, a gente também publicou uma entrevista dele aqui no InfoMoney, o cara que realizou o sonho de qualquer investidor pessoa física. Largou os negócios criou um clube de investimentos e o resultado dele foi tão bom no mercado que ele largou os negócios dele para abrir o clube e se tornar um fundo. E desde então, ele abriu o fundo lá no ápice de 2008, pouco antes do subprime, e o fundo vem tendo uma performance excelente, espetacular. Um grande gestor, e ele também pontuou sobre essa necessidade de reforma, fez até um paralelo bem legal, ele que é engenheiro elétrico, ele falou que os sistemas complexos costumam ser retroalimentados e tendem a se ajustar automaticamente. Sistemas políticos e econômicos também são assim. Na prática seria, se não tiver reforma da Previdência, o Brasil vai ter que se ajustar de forma a absorver esse novo cenário. Então o trabalho do Flávio foi já identificar como vai ser o Brasil sem reforma da Previdência. E o primeiro diagnóstico dele foi que algumas jabuticabas do Brasil devem ser extintas, e sempre se fala, quando falamos de extinguir algumas jabuticabas, fala-se de juros sobre capital próprio, que é algo que só existe no Brasil, e na opinião do gestor da Bogari Capital, isso pode sim deixar de existir e vai impactar em cheio o resultado final do setor financeiro. Até por isso que ele está reduzindo, ele falou que reduziu um pouco a exposição em bancos, também ele aumentou um pouco do caixa, né? Ele tinha 82% do fundo exposto em ações, diminuiu para 67%, reduziu bancos e reduziu o BMF Bovespa, tendo em vista essa possibilidade de fim do JCP. A gente até, depois do InfoMoney na Bolsa, quando eu publicar a matéria com o vídeo, vou publicar a análise completa, temos até um relatório de 2015 do BTG Pactual mostrando como a extinção da JCP impacta mais de 40 empresas da Bolsa. Vale a pena acompanhar esse material, porque pode ser uma das possibilidades. Enquanto o mercado ainda está muito paralisado, pensando se vai ter reforma ou não, se vai ter Temer ou não, o Flávio já está se movimentando, já pensando que a reforma da Previdência deve ser azedada, ou talvez, mesmo que a gente tenha, não vai ser tão forte quanto o esperado, e com isso já está tentando identificar como vai ser o Brasil a partir daí. Também reduziu participação em B3, né, a antiga BMF Bovespa, atribuindo não só essa isenção de JCP, como também uma expectativa menor de tanto volume de negócios no mercado financeiro, como até aquela onda de IPOs que era esperado por conta da recuperação da economia. Se a economia não se recuperar tão rápido, se os juros não caírem tão rápido, não há motivo para as empresas virem para o mercado de ações. Também não deve ter uma demanda tão agressiva. Bom, no geral, o evento foi muito legal. Já publiquei ao todo 7 matérias sobre o evento desde a semana passada, com entrevistas com cada um dos palestrantes. Teve o gestor Sniper, que é o Henrique Álvares, da Neo Investimentos, o gestor que comprou 3 ações em 4 anos e meio e o fundo rende 220% nesse período, muito preciso nas suas aplicações. Tem o pessoal da Estúdio Investimentos, o Fábio da Fama também tem uma história muito legal. Enfim, o evento foi muito bacana, tem muito conteúdo sobre isso. E entre hoje e sexta-feira já pretendo publicar tanto essa análise aqui, falando sobre JCP,
como outras matérias sobre o evento. É sempre um aprendizado muito legal. Quero agradecer ao Rui Tabakov, organizador do evento, agradecer e também parabenizar. O evento foi um sucesso muito bacana, muita gente presente lá, compartilhando conhecimento, isso é o principal, né? Num mercado tão destrutivo como o mercado de ações brasileiro, ver tanta gente que teve sucesso compartilhando seu conhecimento com tanto outros gestores de sucesso como até investidores bem jovens, um público bastante jovem lá, bem inspirador e traz um pouco de expectativa favorável para os próximos anos no mercado financeiro. Bom, da pauta hoje, para não falar que não comentamos notícias, tivemos o primeiro rebaixamento de rating da China em quase 30 anos, mas como o pessoal que acompanha o mercado há mais tempo sabe que decisões de rating não costumam ser uma grande novidade, né? Então, o mercado na China até chegou a cair, mas fechou praticamente estável. Contudo, o minério de ferro apanhando forte, caiu quase 7%, tem diferentes contratos negociados na China, alguns caíram 2,5%, outros chegaram a cair 7%, e as ações da Vale, se minério cai, Vale para baixo, né? Estou vendo aqui no Home Broker caindo 2,5% a 3%, mas o dia é predominantemente de alta, o que faz o Ibovespa subir 0,35%. Na esteira política, tá difícil falar de noticiário político, ficar um dia sem falar de noticiário político, né? Não fiz o Infomania na Bolsa ontem, já acumulou uma penca de notícias, mas o principal que o mercado está avaliando é se Temer continuará sendo presidente e, aliás, não só se continuará, mas se conseguirá manter a governabilidade, caso não consiga, quem vai ser o seu sucessor, né? Fala-se muito hoje nos jornais sobre a linha sucessória, já falando quem deve entrar no lugar do Temer. O Rodrigo Maia é o nome mais óbvio, já que é o próximo da linha sucessória da presidência, mas já se fala bastante de Tasso Gereissati, do PSDB, e também Nelson Jobim, já transitou tanto no mundo corporativo como no mundo político com bastante naturalidade, também é o nome mais apaziguador aí nessa questão de entrar alguém que consiga dialogar com os dois lados. Mas ontem quem acompanhou, né, tentativa de votação, quase saiu no tapa os senadores, enfim, aquela algazarra que a gente vivenciou nos tempos de impeachment parece estar voltando e isso deve resultar em paralisia no Congresso em aprovação de reformas. Para o investidor, para o mercado e para a economia em geral, isso é péssimo, então precisamos de uma solução rápida. Seja Temer continuando com governabilidade ou deixando logo posto para entrar alguém que consiga colocar as reformas em andamento. Mas o diagnóstico mais preciso nesse momento é reformas devem atrasar e com isso tudo que viria junto, recuperação da economia e queda de juros também devem ficar mais para frente. Bom, pessoal, esse foi o Infomania na Bolsa de hoje. Quero agradecer a audiência aqui do Facebook, continuando bastante cativa, bem presente aqui. Estou vendo mais de 300 pessoas, quase 350 pelo Facebook. E vocês que acompanham tanto pelo Facebook como pela Infomoney, vamos soltar mais notícias sobre o Velho Invest em Brasil, toda essa questão de JCP, tudo isso que deve entrar no radar dos investidores nas próximas semanas, isso se a reforma da Previdência de fato não for aprovada. Bom pregão a todos, boa semana e a gente se vê amanhã com mais Infomania na Bolsa. Tchau!